Salve galera, bom dia! Hoje é domingo por aqui, nós vamos passear em família, estamos com as crianças. Fala oi, Mateus! E hoje eu vou contar para vocês como eu fiz para conseguir ser Uber aqui na Suíça. Vamos lá, eu vou mostrar um pouquinho as paisagens aqui para vocês enquanto eu vou falando, tá bom? O primeiro passo que eu precisei fazer é estudar para fazer o teste teórico, tá? Aqui você precisa fazer o teste teórico e o teste prático para se tornar Uber na Suíça. Todo o processo meu durou quase um ano, estudando, passando nas provas, reprovando, e estudando mais e tentando fazer o teste prático, o teste teórico. E no final desse vídeo eu vou dar uma dica para vocês valiosíssima, para que vocês possam pular todo esse processo e não passar tudo que eu passei. Vai ser muito mais fácil. Então assista esse vídeo que no final eu vou dar essa dica valiosíssima para vocês. E se você não deu um like ainda, dê um like, se inscreva no canal, que isso nos incentiva a fazer novos vídeos para vocês. Então vamos lá. Primeiro passo que eu fiz foi comprar esse livro aqui, esse livro amarelo, que eu vou deixar a foto aqui para vocês, e estudar para a prova teórica, né? Essa prova teórica, estudando com esse livro, foi bem complicado por conta que eu não tive aula, né? Instrução para estudar, saber direito o que esse livro queria dizer. Porque são termos muito técnicos, então não conseguia entender. Se você pegar esse livro, você não consegue entender. E eu estudei, fiz todo o processo em italiano, né? Depois, eu comprei esse livro laranja. Esse livro laranja eu fui na autoescola fazer uma aula teórica, né? E com essa aula me ajudou um pouco, mas ainda não foi o suficiente para eu passar. E nesse processo eu fui tentando. Eu falei assim, eu vou fazer as provas, vou tentar fazer a prova e para ver se eu passo, né? E com isso ganhando experiência para saber como são as perguntas e tudo. Então fui lá, fiz um teste, não passei, continuei estudando, fiz outro teste, não passei. Cada teste custa 50 francos. Então aí fui gastando dinheiro, né? O livro também teve custo, que se eu não me engano foi 25 francos. Eu vou pesquisar, deixar o preço aqui para vocês. Então, com isso fui gastando, né? Fui tentando, não conseguindo. E aí, com o tempo, eu tentei 3 vezes o teste teórico. Só na 4ª vez eu passei. O teste teórico você só precisa chegar lá no local de trânsito aqui, que eu vou deixar o nome aqui para vocês, e fazer. Não precisa agendamento, não precisa nada. É só você ir lá com a sua carteira de motorista suíça e fazer o teste. E esse teste é para a categoria BPT 121. Essa categoria aqui que eu vou deixar uma foto para vocês. Que no caso no Brasil é exerce profissão remunerada. É uma categoria para você ser Uber aqui, transporte de pessoas, né? Então eu fui fazendo os testes, fui reprovando, fui tentando. E aí foi passando o tempo, fui gastando dinheiro também. E aí eu descobri o aplicativo, né? Esse aplicativo aqui, que eu achei melhor para estudar, né? Porque ele te mostra as perguntas e as respostas mais ou menos como vai ser no teste. E eles estão sempre atualizando, né? Eu acho que alguém vai lá, ver como que é, às vezes paga para fazer o teste só para ver como que é e colocar no aplicativo mais ou menos como estão as perguntas. E só aí que eu consegui memorizar e passar no teste, na 4ª vez. O teste teórico você pode tentar quantas vezes quiser. Agora o teste prático você precisa tomar cuidado. Se eu não me engano, são 2 vezes que você pode tentar. Se você reprovar 2 vezes, na 3ª vez, se eu não me engano se é a 3ª ou a 2ª, você precisa passar por um teste psicológico. Então, o teste
prático, você não pode reprovar muitas vezes. Senão aí você vai passar por psiquiatra, psicólogo e aí é mais dinheiro que vai e mais tempo que vai também, né? Então vamos lá. Eu consegui passar, né? No teste teórico. E com isso eu consegui ir para a próxima etapa, que é agendar o teste prático, né? Eu consegui agendar o teste prático para, se eu não me engano, 2 ou 3 meses para frente ainda. E eu não vi a hora de começar nesse trabalho, né? Porque eu estava no jardim, trabalhando duro lá. Já estava na Just Eat, mas eu precisava trabalhar com a Uber para eu ter um complemento, né? E para sair do trabalho pesado, né? E aí agendei o teste prático e fui. Cheguei lá, coloquei o carro na minha vaga, tudo direitinho, esperei o avaliador. Quando o avaliador chegou, ele começou a falar comigo em alemão. E eu falei assim, olha, eu não falo alemão. Aí ele falou assim, olha, essa é uma categoria profissional. Você vai precisar falar alemão para trabalhar aqui. Eu falei, só que ele falava isso em inglês comigo. Aí ele falava, vamos tentar de novo. Aí ele começava a falar alemão, em alemão. Pedindo documento do carro, pedindo o seguro, perguntando as coisas sobre o carro. E eu não sei falar alemão ainda, estou aprendendo. Aí com isso ele falou assim, olha, infelizmente você não vai poder fazer o teste, porque aqui é cantão alemão, você não pode fazer o teste em inglês. Eu falei, mas eu fiz todo o processo teórico em italiano. Você pode fazer italiano? Ele falou, não. Você vai precisar falar com o meu chefe. Aí me transferiu para o chefe dele, né, lá dentro. Chegando lá, ele falou assim, olha, tudo em inglês. Na hora de me dar bronca, sermão era em inglês, né? E aí na hora de falar comigo as coisas para o teste era em alemão. Resumindo, ele me transferiu para o chefe dele. E o chefe dele falou assim, olha, eu tenho uma solução para você. Eu vou te dar uma transferência para você fazer essa prova prática no cantão italiano. E eu falei assim, legal, que bom, né, que tem uma solução para isso. E aí você vai e faz o teste em italiano lá. Sabe o que é estranho? Se eu tiro a carteira, a categoria no cantão italiano, eu posso trabalhar aqui normalmente, porque vale em toda a Suíça. Então por que eles não facilitam e deixam eu fazer a prova aqui em italiano? Né? Ou vice-versa, uma prova lá em alemão ou uma prova em francês, porque é a língua oficial do país. Mas beleza, né? Falei, já que dá para eu fazer o teste lá e trabalhar aqui, eu vou para lá. Mas com isso eu fiquei tão nervoso de ter sido reprovado que eu fui no mesmo dia. Eu peguei a transferência e peguei o carro e fui. No dia estava um trânsito, né? Acabei levando mais de 3 horas para chegar no local lá em Camorino, onde eu iria aplicar para o teste prático. É o cantão italiano daqui da Suíça, né? Cheguei lá com a carta na mão depois de 3 horas de trânsito e falei assim, olha, eu vim para cá fazer essa prova prática. Aí a moça olhou para mim e começou a dar risada, né? Falou assim, esse cara é meio louco. Eu falei, não, eu preciso fazer hoje, eu preciso começar nesse trabalho. Eu vim de lá de Zurique aqui para fazer essa prova, né? Aí ela falou assim, por que você veio até aqui? Mandasse pelos correios a carta. Eu falei assim, é? Ela falou, dava para você ter mandado pelos correios. Eu falei, tá, mas eu quero fazer a prova hoje, tem como? Ela falou assim, ela começou a dar risada, falou, não, vai chegar uma carta depois de 7 dias na sua casa, com o número, tudo certinho, para você conseguir agendar a prova prática. Eu falei assim, não acredito, cara, vou ter que esperar mais tempo, 7 dias e ainda agendar. Aí eu falei, não tem como mesmo? Falou, não, isso é inviável o que você quer fazer, não tem como. Eu falei, beleza.
Aí esperei mais 7 dias, né? Chegou a carta, tudo direitinho. E aí agendei o teste prático para 3 meses para frente ainda. Beleza, eu lá no trabalho pesado, louco para sair, para ter esse extra, né? Aí foi. Peguei, chegou a carta, né? Agendei para 3 meses para frente. Só que com isso eu falei o quê? O que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer umas 2 aulas no cantão italiano para saber os comandos, tudo certinho, né? Para conhecer um pouco a região também, porque às vezes muda um pouquinho as regras, os locais, as coisas assim, mudam, né? Beleza, agendei a aula, as aulas, né, de autoescola, 2 aulas, cada aula custa 100 francos, tá? E eu já tinha feito aulas lá no cantão de Zurique também, para fazer a prova prática lá em Zurique. Também foi 100 francos, eu fiz 2 aulas lá. No total eu gastei uma faixa de 1.000 francos. Só com todo esse processo aí que eu tive que fazer aulas, reprovar nas provas e tudo. E fora a distância, né? São 2 horas e meia, 3 horas de carro até Camorino, de Zurique. Então depois de ter feito as aulas e entendido um pouco, né? Os comandos, tudo em italiano, fui fazer minha prova prática lá em Camorino. E adivinha? Reprovado. Eu fiquei muito nervoso, minha esposa até falou, nossa, por que você está nervoso? É por causa do tempo, né? Quanto mais tempo, mais dificuldade você tem, mais nervoso você fica. Então, enfim, eu fiquei tão nervoso, eu acabei não parando stop. Foi coisinhas bobas assim que me fez reprovar. Aí, mais uma vez, reprovado, voltei para Zurique. Marquei mais 2 aulas em Camorino, de autoescola prática. Só faltava a parte prática. Agendei um novo teste prático e tudo isso tem que pagar, tá? Eu tive que pagar em Zurique por não ter feito o teste. Eu tive que pagar o teste que eu reprovei e depois o próximo que eu ia fazer e tentar de novo. Aí, enfim, depois de mais ou menos 1 mês que eu consegui agendar, recomendo que vocês agendem e fiquem olhando o site, que eles às vezes, algumas pessoas desistem. E aí você consegue agendar com antecedência. Aí agendei, fui lá, fiz o teste prático e passei. Né? Depois de ter passado, depois de no máximo 10 dias, chegou a minha carteira com essa categoria BPT 121, que é a categoria para eu ser Uber aqui. Então, todo esse processo aí de passar, estudar, demorou mais ou menos 1 ano, essa batalha. Gastei uma faixa de 1.000 francos, com gasolina, teste, aulas, tudo, né? Não foi barato e não foi fácil. Agora uma dica valiosíssima para vocês. Porque no meu caso, eu vim para a Europa com a carteira brasileira, converti minha carteira em italiana e depois vim para a Suíça e converti minha carteira para a Suíça. Eu tinha categoria A e B, então moto e carro. Então nesse caso eu não tenho a categoria BPT 121. Eu ainda tentei, falei assim, olha, eu no Brasil tenho exerço profissão remunerada, mas a Itália não converteu isso, porque na Itália não existe. Aí eles não quiseram aceitar. Uma dica que eu dou para vocês, venham para cá com a categoria de caminhão. Eu não sei bem a letra qual que é, se é D, se é E, mas venham com a categoria de caminhão. Se vocês converterem a carteira brasileira em carteira europeia, não sei qual caminho vocês vão fazer, vocês vão receber a categoria de caminhão na carteira de motorista europeia. E quando você entra aqui na Suíça, você vai converter a sua carteira de motorista europeia em carteira de motorista suíça
e você já vai receber essa categoria BPT 121, que vale para Uber. Então você vai comer todo esse processo, todos esses gastos que eu tive e vai facilitar muito a sua vida, né? Muitos amigos fizeram isso, deu certo, e essa dica que eu dou para vocês, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso nos incentiva a fazer novos vídeos para vocês. Muito obrigado e até a próxima!